Quando eu vejo os investidores hoje, eu acho que a preocupação no investimento em negócios verdes tem a ver também com a sustentabilidade das marcas, né? Sustentabilidade no sentido de que elas durem mais tempo. Sim. Porque você vê hoje alguns tipos de produto e esses consumidores que obviamente consomem esses produtos, que eles estão escolhendo comprar da marca A ou da marca B, dependendo do impacto que aquela marca tem, né? Uhum. E a gente vê isso globalmente e vê aqui no Brasil já. Olá, pessoal, bem-vindos e bem-vindas. Mais um episódio do nosso podcast Papo de Talento. Eu sou Poliana Macedo, gerente executiva de RPO do Manpower Group. Vou me autodescrever. Sou uma mulher negra de cabelos pretos ondulados, estou usando uma blusa off-white. Hoje o nosso episódio é sobre os negócios verdes e por que eles importam. E para falar desse tema, estamos com o nosso convidado, Alexandre Campos. Alexandre, seja muito bem-vindo. O Obrigado. Alexandre é da AXA. Por favor, pode se apresentar. Super obrigado pelo convite. Então, meu nome é Alexandre Campos, eu sou vice-presidente de RH, Jurídico, Compliance e Sustentabilidade da AXA aqui no Brasil. Eu tenho 1,71 m, tenho barba, né? Tenho aproximadamente 55 anos, quase. E estou vestindo uma blusa azul bem clarinha. Vamos lá, Alexandre, para a gente começar. Quando a gente fala de negócios verdes, o que isso significa para você na prática? Para mim, assim, negócios verdes tem uma conjunção de alguns fatores, né? Primeiro, que eles tragam impacto, né? Que eles trabalhem tanto, resolvam soluções, ou tragam soluções, né? Para as questões de adaptação e mitigação, né? E que siga, de alguma forma, os ODS, né? Pensando no desenvolvimento sustentável. Então, para mim, tem que ter um pouco essa conjunção de fatores. Inclusive, para um ponto que eu sempre falo, para não ter risco de cair no greenwashing, sabe? Uhum. Então, acho que esse é um ponto importante. E realmente trazer impacto, né? Porque às vezes a gente fala de negócios verdes e acaba passando por questões que não resolvem ou não endereçam problemas muito críticos, né? Que a gente está vivendo hoje, tanto sociais como as questões climáticas ou de governança, né? E hoje você, né, falou que lidera várias frentes, compliance, RH, jurídico, ESG. Como que no dia a dia essas áreas se conectam e como que você, né, vê essa sinergia acontecendo? A conexão é assim, quando eu comecei a trabalhar, né, com outras áreas além do RH, porque o RH eu já trabalho há muitos anos, eu no primeiro momento fui entendendo a importância da governança na companhia. Então assim, quando você pensa nessas áreas de um modo geral, principalmente no mercado, que a AXA é uma seguradora, né? Uhum. É hoje uma seguradora que está fazendo 10 anos de Brasil, né, e 40 anos no mundo. E é uma seguradora global, muito, está em mais de 50 países, tem mais de 160 mil funcionários, enfim. Ela tem uma presença muito forte no mercado. Então, a questão de governança sempre acaba sendo crítica, né? Primeiro, porque é um mercado muito regulado. Uhum. Segundo, porque tem uma importância grande no aspecto, né, de como a gente opera, né? Então, quando você vê a conjunção dessas atividades e dessas funções, elas ajudam a ter uma visão mais sistêmica da governança, né? Porque você vê pessoas, cultura, regulação, né, aspectos jurídicos. Então, acho que para mim tem esse composto, sabe? Alexandre, recentemente vocês publicaram o relatório de ESG de vocês, aqui no Manpower Group nós também, né, tivemos essa iniciativa, e queria que você comentasse um pouquinho, né, quanto isso representa, né, na prática para vocês, né, lançar esse relatório, quanto isso impacta no dia a dia para a companhia. Ah, olha, primeiro parabéns por terem lançado, porque não, Obrigada. eu acho super importante, porque o relatório, ele, na verdade, ele é um ato, né, que concretiza já atividades, né, que a Sim. gente se propõe a fazer ou está fazendo. Agora, para mim é importante porque, acho por dois fatores, né? Primeiro, para a AXA, a questão da sustentabilidade sempre foi muito forte e a gente publicando o relatório só confirma o nosso compromisso com os temas de ESG. Esse é um primeiro ponto. Segundo, também tem a ver com uma mudança importante que aconteceu no mercado segurador, né? O Uhum. mercado de seguros hoje, na verdade, desde 22, né, a SUSEP lança uma circular, que é a circular 666, em que ela
reforça a importância e o compromisso das seguradoras que estão aqui no Brasil de publicar nos seus relatórios, né? Construir a sua matriz de materialidade, mas também publicar o relatório. Então, isso também ajuda a regular melhor o setor, né? Trazer o setor mais próximo, né, das discussões sobre sustentabilidade, né? Eu acho que isso é um movimento super importante. Para a AXA sempre foi um fator crítico nas nossas discussões, sabe? Uhum. Então, isso lá fora e agora mais fortemente aqui no Brasil, né? E falando em Brasil, como que você olha o avanço dos negócios verdes no país? Eu acho que assim, esse é um tema, assim, quando a gente fala de serviços, né, como seguros, o mercado, ele está reagindo de maneira mais rápida agora. Uhum. E estando presente tanto nas questões de agro, de energia, no monitoramento, né, na gestão de dados, na gestão de riscos. Então, assim, eu vejo um movimento bem positivo nesse sentido. Hoje no Brasil, a gente vê uma preponderância bastante forte em negócios ligados à energia renovável, né? Negócios ligados à biodiversidade e florestas, né? Tecnologia de monitoramento, que eu acho um tema super importante, e na parte agrícola, né? O agro tem trazido inovação também nesse sentido. E obviamente, seguros entra nesse contexto, né? Acompanhando essas mudanças, né? Uhum. E tem uma parte social também, né? Quando a gente fala de seguros inclusivos, por exemplo. Então, eu acho que tem uma preocupação cada vez maior, né, de proteção, né, individual, especialmente pessoas de baixa renda, né, ou que estão em situações de vulnerabilidade, né? Uhum. Então, para mim, eu acho que são pontos importantes da gente olhar hoje o movimento que está acontecendo no Brasil. Agora, é um processo de transformação, né? Não é uma coisa que está extremamente arraigada, né, nas discussões de Uhum. negócio, mas é um caminho que eu acho que é um caminho sem volta, pensando inclusive no contexto de impacto climático que a gente está vivendo hoje, né? Uhum. Por outro lado, existe ainda uma mentalidade de que é custo, né? Que é algo que, né, que o ESG é um custo, é algo que É. realmente ainda não está numa agenda estratégica, por exemplo. E aí, assim, como transformar isso em algo estratégico para a companhia? Olha, essa discussão de custo depende da questão do tempo, né? Porque quando a gente fala de questões de sustentabilidade, tem uma questão que está acontecendo agora, né? E a gente está vivendo já o impacto disso, que tem a ver com as mudanças climáticas, né? Então, claro, se você olhasse se há 10 anos atrás eu tivesse me preparado melhor, talvez eu Uhum. tivesse, né, a criticidade de eventos que eu tenho hoje, né, acontecendo no mundo inteiro. Sim. Então, assim, é um negócio que você tem que ver a partir de agora, mas também olhando o longo prazo, né? Porque, principalmente as pessoas que falam muito das questões, os cientistas, né, no modo geral, do impacto, né, das mudanças climáticas, claro que a gente vê hoje uma realidade que a gente já começa a sentir, mas também tem projeções que vão daqui 30, 40, 50 anos, entendeu? Só que a ação tem que ser agora. Então, Uhum. esse é um pedaço quando você fala de investimentos, principalmente em tecnologias, né, onde se exige um investimento de capital muito alto, né? A outra são práticas, né? E essas práticas não tem tanto custo assim, né? Como você vai lidar com a diversidade dentro da sua organização, que competências você está trazendo para dentro da sua empresa, né? Uhum. Investimentos em questões e práticas de uso, né? Gente, isso vai desde quanto você consome de água, de energia, quanto você viaja de avião, né? Então dá Uhum. para fazer esses cálculos e já ter alguns impactos, né? Tanto que as empresas grandes, elas se preocupam com esses indicadores, né? E acompanham esses indicadores, né? Sim. E na AXA não é diferente. Agora, na AXA Brasil, quando a gente criou a área de sustentabilidade, a gente já foi numa linha de trazer esse aspecto do SG para dentro do negócio, né? Então, tanto que o nosso plano estratégico de agora até 27, um dos pilares é a AXA Verde, né? Que é você Uhum. olhar negócios sustentáveis e começar a se antecipar em algumas discussões. Então, a AXA está apoiando também, né, a Casa do Seguro na COP30, né, que é uma ação da CNSEG, que é a Confederação Nacional de Seguros. A AXA é um dos apoiadores, a gente vai Legal. estar lá em Belém. Que legal. Então, a gente quer estar muito mais próximo de algumas discussões também, inclusive de influência, né, de Uhum. você poder, junto no mercado, claro,
olhando o mercado segurador, mas no mercado no geral, né? Nossos clientes, nossos fornecedores, olhar a sustentabilidade de uma maneira mais integrada ao negócio, né? Porque você não fala só de cláusula de seguros, né? Você também fala de produto, você fala de como aquele fornecedor que presta serviço para a AXA se comporta, né? Como os nossos clientes se comportam, né? Uhum. As questões de governança, né? O impacto que eles trazem também para a sociedade, para o negócio. Então, assim, a gente faz esse acompanhamento porque é importante dentro desse conceito maior de estratégia. Então, na AXA, o Brasil já vem trabalhando nisso já pelo menos há uns 3 anos, né? Mais fortemente. E você já passou por alguma situação em que você precisou provar que negócio verde não é só um mimimi corporativo? Então, Já teve algum não momento que você teve que realmente trazer isso na tem, essência? assim, dentro da AXA não, porque Uhum. isso de alguma forma parece até, assim, eu estou falando da empresa como se fosse, não, tá tudo maravilhoso, mas assim, é engraçado, assim, rapidamente, por a gente ser uma empresa não tão grande aqui no Brasil, ainda, né, a gente está num processo de crescimento muito forte. A AXA nunca teve uma discussão vamos dizer, que sustentabilidade não é importante, entendeu? Uhum. Primeiro porque eu acho que está de alguma forma no DNA da empresa, globalmente, né? A AXA, globalmente, ela desde a criação dela, né, 40 anos atrás, ela sempre levou em conta a questão do impacto social. Então, um dos pilares da AXA, que é a AXA, de alguns, vamos dizer, a fundação, né, se eu posso falar assim, que presta, né, um serviço social importante, que é a AXA de todo o coração. Ela é presente em vários países do mundo, presente aqui no Brasil. Então, assim, a gente sempre teve uma postura muito forte com relação a temas ligados à diversidade, ligados ao impacto social, né? E não só numa visão assistencialista, né? Uhum. Uma visão até de educação também. Então, isso de alguma forma está no DNA do grupo. Tanto quando você tem mudanças, né, geopolíticas, né, que discutem a questão da diversidade, a AXA não muda a agenda. Então a gente continua acreditando nessa agenda, porque é uma agenda que para a gente não é só, vamos dizer assim, socialmente responsável, você entende? Uhum. Porque ela é Uhum. importante para o negócio. Assim, você não consegue gerar negócios, inclusive negócios verdes, né, que são transdisciplinares, se você não olha camadas diferentes da sociedade, se você não olha visões diferentes da sociedade. Então, a diversidade nesse sentido é super importante. Então, isso já está no DNA. Então, dentro da AXA, eu acho que não tem um debate muito difícil, não. Onde eu encontro mais dificuldades são em alguns setores, alguns interlocutores no mercado, né? Que aí você interage, né? Ou eu tô na academia, ou eu estou em grupos de discussão, né? Você começa a academia, que eu digo, a universidade, né? Você tenta olhar e debater com visões muito diferentes, né? Inclusive que SG, na questão do greenwashing, né? O Uhum. quanto que usam SG como só para valorizar a marca e não para ter ações concretas. E eu realmente acho que as empresas têm um papel fundamental, né, na transformação, porque quando você pensa nas questões de soluções climáticas, né, sociais, porque elas puxam uma agenda importante. E elas Sim. que bancam, né, de alguma forma, a produção de produtos e tudo mais. E outro, obviamente, é o Estado, né? É um papel super importante. Então, eu não tenho tido dificuldades, mas tenho discussões em alguns campos mais acaloradas, né? Principalmente temas ligados à diversidade e tudo mais. Uhum. E você, olhando, né, para outros negócios, né, Alexandre, você entende que existe hoje, por exemplo, negócios que têm um desafio maior, por exemplo, em trazer práticas sustentáveis? Tem, assim, negócios que não têm uma matriz, vamos dizer, pensada já no modelo SG. Então, você tem negócios que têm mais dificuldade, né, como negócios ligados à mineração, Uhum. ligados à indústria de petróleo, né, à indústria de carvão. Então, esses têm uma dificuldade maior, mas eu vejo várias empresas que estão no setor já se antecipando ou criando uma mudança na matriz energética, né, pensando, inclusive, dos seus negócios, né. Mas ainda é muito forte, tanto que você vê movimentos em alguns países, né, de voltar atrás uma série de agendas e Sim, alguns compromissos. Por sim. quê? Porque tem um lobby muito forte desses negócios no mundo. Então, e tem outros, né, negócios ligados a reflorestamento e extração de madeira, né, por exemplo, ou que mexe com biodiversidade. Então, assim, você tem alguns desafios nesse sentido, né. É, eu acho que eles são transponíveis, mas tem que ter uma boa vontade também, não só
dessas empresas, né, no sentido de acelerar uma certa agenda de transformação, mas também do Estado, né, e de alguns stakeholders que estão envolvidos em algumas decisões. Por exemplo, a gente tem a discussão do combustível, né, aéreo, né, porque o transporte aéreo gera uma quantidade de emissões de carbono altíssima, 8% Tem das um impacto emissões, muito forte. super alto. E você já tem solução para isso, você já tem tecnologia para isso. Então, por que as empresas, de modo geral, já não fizeram uma transição e já usam só um combustível mais sustentável, né, que é o SAF? É um exemplo, né? Outro também que é um grande emissor é o transporte marítimo, né? Também é quase 8% também da emissão global de poluentes. Então, para a gente, assim, claro, a gente vai falar, poxa, mas a AXA, o que a AXA faz nesse sentido? A gente tenta, junto com os nossos clientes, também influenciar, né? E a gente está pensando, né, e vem pensando já não só na questão de produto, mas já soluções que estão nas nossas cláusulas contratuais, né? A gente já não trabalha com alguns certos setores econômicos que afetam diretamente, né, as questões climáticas. Isso não só no Brasil, mas globalmente. Então, assim, os gases do efeito estufa, né, que é a palavra que eu talvez tinha esquecido, a gente tenta trabalhar de uma forma também influenciar na tomada de decisão, né, nessa transição, né, para soluções e mais, vamos dizer, sustentáveis. Mas, de um modo geral, o que eu vejo como o maior desafio hoje de indústria, eu acho que são as indústrias que realmente são as mais emissoras, né? As químicas, petroquímicas e especialmente as mineradoras, né? Com os dejeitos e toda a parte de contenção também desses materiais, né, e tudo mais. Quando a gente olha para a sustentabilidade como diferencial, né, o quanto você percebe, por exemplo, que isso gera impacto, né, e aí falando de valor mesmo para o negócio em si, né, quando a gente olha para esse pilar como algo diferencial para as companhias? O social, né? Sim. Então, é o que eu tinha comentado, né? Quando olho o aspecto, por exemplo, diversidade, que é um tema social importante, o nosso olhar não é um olhar só para a questão diretamente social, porque a gente tem um dever, porque a sociedade, a gente quer transformar a sociedade. É porque é importante também para o negócio, no sentido de ter olhares diferentes. Então, assim, esse é um ponto. Quando a gente fala para fora, né, a gente faz ações na comunidade, ou a gente participa, desenvolve soluções de produto, né, para pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, né? Inclusive a nossa CEO deu uma entrevista recentemente lá na Times, falando também do aspecto dos nossos produtos, né, que são associados para a violência doméstica, né, o quanto que a AXA cuida também, né, das pessoas, porque quando a gente fala de vulnerabilidade, não é só aquela pessoa que está numa situação, né, de extrema pobreza, né, mas também as minorias ou públicos que estão sofrendo ainda, né, no mundo, impactos, né, numa sociedade talvez que não seja tão inclusiva, né? Então, eu acho extremamente importante porque tem um benefício também para o negócio, né? E um benefício, e quando o negócio vai bem e a sociedade vai bem, você tem uma visão um pouco mais próspera, né? Então, assim, eu acho que tem uma visão muito mais, vamos dizer, positiva, né, do futuro do trabalho, de negócios, do mercado consumidor, né? Porque esses públicos estão consumindo nossos produtos e serviços, não só da AXA, mas qualquer empresa, entendeu? Sim. Quando a gente vai para o outro lado, né, falando, né, dos investidores, por exemplo, o que torna, né, o negócio verde financeiramente atrativo? Quando você traz, por exemplo, né, das empresas aéreas, a gente sabe que já existe, né, um caminho, por exemplo, para o combustível, mas a gente sabe que financeiramente falando é um investimento que às vezes essas empresas ainda não querem bancar ou ainda isso não faz sentido. Como trazer isso, por exemplo, para os investidores, né? Como trazer e olhar e falar, não, isso aqui faz sentido para o negócio e é financeiramente falando. Às vezes algumas decisões não são tomadas por algum contexto de modelo mental e porque, obviamente, você tem um custo inicial, né? Às vezes é logístico, às vezes é de adaptação de algum sistema ou processo. Mas é factível, sabe? Quando eu vejo os investidores hoje, eu acho que a preocupação no investimento em negócios verdes tem a ver também com a sustentabilidade das marcas, né? Sustentabilidade no sentido de que elas durem mais tempo.
Porque você vê hoje alguns tipos de produto e esses consumidores que obviamente consomem esses produtos, que eles estão escolhendo comprar da marca A ou da marca B, dependendo do impacto que aquela marca tem, né? Uhum. E a gente vê isso globalmente e vê aqui no Brasil já. Seja na questão de poluição, seja na questão de uso de mão de obra, né? Casos, né, que a gente já teve globais de mão de obra escrava, ou infantil, Uhum. né? Seja porque afeta as questões, né, climáticas ou de derrubando florestas. Então, assim, tem ou afeta ecossistemas e tudo mais. Então, acho que o consumidor está ficando cada vez mais ciente disso. Então, tem uma preocupação, sim, das marcas. É generalizado? Não, né? Uhum. Mas eu acho que conforme vai... E isso é bem perceptível nas conversas que eu tenho com colegas e tudo mais. Conforme vai evoluindo o tema, a temática, mais forte é essa visão sobre consumir ou não produto A ou B porque é mais sustentável ou não, né? Esse eu acho que... O mercado europeu ele é mais maduro nesse sentido, né? Uhum. O latino-americano não tanto. Mas eu vejo já a preocupação das grandes empresas com isso, tá? Tem bastante ainda para a gente desenvolver, tem bastante desafio ainda para a gente bater, mas eu vejo que tem uma comunidade muito forte de profissionais que estão buscando, né, clarificar isso, né, que a importância desse tipo de investimento para perdurar uma marca no tempo, Uhum. tá? Uhum. Então esse é um ponto. E eu vejo que os investidores estão tomando decisões melhores também com relação a isso. Eu mesmo faço parte de um fundo de venture capital de impacto social. E você vê negócios, startups surgindo hoje, que também são startups de impacto. Então tem um movimento, sim, sabe? E é lucrativo, não é assim, você fala, gente, não, isso aqui não dá lucro. Dá lucro. Só que são decisões, são modelos mentais diferentes, entendeu? São outras matrizes Sim. de olhar, de decisão para olhar um problema. Então, você realmente tem, sim, um movimento de investidores nessa linha de investir em negócios verdes. Quando a gente fala de privacidade, né, privacidade e segurança de dados, a gente percebe que isso vem ganhando cada vez mais força, né, cada vez mais acho que importância de modo geral. E como que você enxerga hoje que as empresas elas podem tratar isso cada vez mais de forma mais estratégica e não de uma forma mais reativa, como às vezes acontece? Proteção de dados, o data privacy, né? Você já tem na maior parte dos países do mundo, principalmente no mundo desenvolvido. O ponto que me preocupa é que você tem que olhar a LGPD como uma segurança não só para as pessoas que são os nossos clientes, mas também para os negócios, Uhum. entendeu? Porque você tem um dos maiores riscos que a gente tem hoje também são os riscos cibernéticos. Quando você vai nos top 5 risks da AXA, por exemplo, que é o mercado de seguros, um dos principais são os riscos cibernéticos, né? Então ele varia entre o primeiro e o segundo, né? Uhum. Depende da situação. Então a questão climática e riscos cibernéticos, eles andam muito próximos, né? E a gente tem visto que com o avanço das tecnologias, o avanço da inteligência artificial, mais ainda esse risco ele é muito claro, né? É difícil você saber quando que pode ocorrer um determinado Sim. ataque, né? Então a gente cuidar dos dados, né, das pessoas é uma forma também de proteger com relação a toda essa segurança cibernética, né? Então a AXA já trabalha isso há muitos anos. Primeiro, mais uma vez, né, por ser uma empresa de seguros, uma empresa que está associada ao mercado financeiro, essa preocupação sempre teve presente, né? E agora, com a LGPD, né, e os avanços que a gente tem, inclusive da regulação, mais ainda, né? Então, para mim é uma questão clara de segurança, né, e de cuidado com os nossos clientes, né, e Uhum. com os dados que a gente trabalha, né, os nossos Sim. clientes. Alexandre, um das frentes que você hoje também lidera é RH, né? E aí você comentou um pouquinho quanto os consumidores já olham para as marcas, né? De Sim. maneira como que essa marca tem, né, qual é o impacto que essa marca tem, falando de sustentabilidade e tudo mais. E quando a gente fala de atração de talentos, né? O quanto você percebe que hoje as pessoas olham para essas iniciativas nas empresas na hora de tomar uma decisão se eu vou ou não trabalhar naquela empresa? Quando as pessoas vão procurar um trabalho, as pessoas que, basicamente as pessoas talentosas, né, elas que são, todo mundo quer, né, trabalhar. É, elas olham sim hoje aspectos de sustentabilidade, né, e se aquele negócio traz ou não impacto, né, para aquela sociedade, seja no seu produto, seja nas suas ações, né, nas soluções e tudo mais. E eu vejo isso
na questão, né, não só ser uma empresa sustentável no sentido mais amplo, mas também das práticas internas de se a gente é uma empresa socialmente responsável, se a gente é uma empresa que pratica a diversidade, né? Uhum. E eu tenho tido uma vantagem enorme, porque a AXA é uma empresa que acredita na diversidade. Então, por exemplo, isso é um fator de atração, né? Sim. Quando a gente fala de equilíbrio vida-trabalho, né, a AXA leva isso também como uma bandeira. Isso ajuda também as pessoas a se interessarem de querer ficar na AXA, né? E às vezes, eu falo, é tipo um salário intangível, sabe? Porque tem muita gente que escolhe, e isso já teve casos, tá? A pessoa é abordada para o mercado, a AXA tem tem um trabalho híbrido, é uma empresa que tem um ambiente super bacana. Às vezes a pessoa deixa de tomar a decisão de sair, porque prefere ficar num ambiente, né, que Uhum. a gente investe em questão de segurança psicológica, enfim. Não é a empresa perfeita, mas a gente acredita nisso. Então a gente faz, né, conversas, a gente tem um ambiente que ajuda a reter um bom profissional, né? E eu vejo cada vez mais de atrair pessoas. Então, claro que qualquer empresa, né, que adote esse tipo de agenda, os bons profissionais já começam a olhar para isso, principalmente os das gerações mais novas, entendeu? Você já Eles estão fala mais conectados com esse super mais tema. conectados, super mais. Então, assim, eu vejo isso claramente nas entrevistas, né? Tanto que eles se falam, ó, se eu for trabalhar presencial todo dia, eu não quero essa empresa. Então, isso Uhum. acontece direto, entendeu? Uhum. E eu não sou a AXA, não, vários colegas do mercado falam muito disso. Então, assim, tem uma mudança social, né, que eu acho que traz essa aceleração para olhar para esses temas, né, de sustentabilidade também como marca empregadora, Uhum. como também de você viabilizar a retenção de pessoas, né? Sim. Quando a gente olha para as competências, né, o quanto ou quais as competências hoje você enxerga que os profissionais eles, né, precisam ter, desenvolver para acompanhar essa temática de negócios verdes nas empresas? Não são competências que a gente já vem falando pelo menos há uns 5 anos, porque também tem uma questão que não é só a questão da sustentabilidade, mas também Uhum. as questões dos impactos da inteligência artificial, né? Uhum. Eu acho que elas caminham meio juntas, porque a sustentabilidade é um jeito de olhar o mundo também, né? E ele não é uma forma de uma lógica comum, né? Nem só instrumental, né? Se você tem lá conhecimentos, né? Tá bem instrumentalizado né? Você sabe mexer no Excel, sabe matemática, sabe, tem conhecimento de gestão. Eles sozinhos não dão conta das questões para se discutir o aspecto de sustentabilidade de uma maneira mais ampla. Então, você precisa de uma visão mais interdisciplinar, né? Eu acho que esse é um ponto. E o outro, um pensamento mais sistêmico. Então, assim, Uhum. o que eu tenho buscado, né, trazer e incentivar quando a gente fala de upskilling, né, é pensamento crítico, visão sistêmica e algumas competências como curiosidade, capacidade de aprendizado, porque assim vai exigir que esses profissionais olhem para temas que a sua formação inicial não dá conta sozinha, você entende? Uhum. Uhum. Então, isso serve tanto para o tema de sustentabilidade, como também com o tema agora que está bastante forte, que é de inteligência artificial, né? Então, são essas competências que eu estou, pelo menos dentro da AXA, discutindo e tentando promover que as pessoas, né, adquiram, ou quando a gente olha para o mercado, também trazer pessoas já Uhum. com essas competências, né? Uhum. E aí eu entendo que, né, vou dar um exemplo de quem está hoje inserido na empresa onde você trabalha, eles têm a oportunidade talvez de passar por um upskill. Quem está no mercado, né, que dica que você daria para buscar né, essas habilidades, para talvez estar cada vez mais próximo dessas temáticas? Vou falar uma coisa bem trivial, assim, né? Uhum. Que é que a gente está se perdendo, né, com relação a isso na sociedade, pelo menos aqui no Brasil, que é leitura de temas diversos, sabe, que não estão só cercados na sua área, né? Então, assim, por isso que eu falo que a curiosidade é tão importante. Então, assim, ler, eu acho que é uma, uma coisa extremamente importante. Assuntos diversos, temas Uhum. diversos, né? Eu sei que parece banal isso, mas e óbvio, né? Mas hoje eu vejo que as pessoas estão deixando cada vez mais de ler, se aprofundar, pegar conteúdo muito rápido, né? E não poder ver coisas que estão acontecendo no mundo, né? E ficam visões muito parciais. A outra
que tem a ver com parcialidade, é o cuidado de a gente não ficar preso em bolhas, né? Uhum. Principalmente quando você fala de questões geopolíticas, questões econômicas, né? Essa capacidade de olhar diferentes partes é super importante, porque você não vai lidar com temas da complexidade, que é, por exemplo, sustentabilidade, se você não tiver visões críticas sobre diferentes posições, principalmente questões ideológicas, né? Então, é Uhum. super importante isso. Até para ter uma capacidade de criticar um comentário de A ou B, entendeu? Uhum. De você falar, esse produto é bom, mas quais questões desse produto funcionam ou não funcionam, né? Porque senão você fica parcial, né? Claro, a gente sempre vai ser parcial, mas quanto mais a gente promover diálogo e visões, né, diferentes, é importante. Outro ponto que eu acabei de falar, diálogo, né? A capacidade de dialogar, né? A capacidade de poder debater boas ideias, que também a gente está perdendo isso, né? Uhum. Porque pontos de vista são pontos de vista, você discute pontos de vista, debate sobre Sim. eles, aprende sobre eles, então assim, e as boas conversas você também aprende muito, entendeu? Assim, eu acho que grande parte do meu aprendizado, né, como executivo, como profissional, teve a ver com as conversas que eu tive também, entendeu? Não As só os interações cursos, sociais. né? E se falar de curso, você tem, né, bastante coisa no mercado. Eu vejo que tem plataformas hoje que provêm, né, soluções muito interessantes, né, de temas muito variados, né, Uhum. que você pode recorrer. Tem curso no LinkedIn, tem curso na Khan Academy que você pode recorrer, tem a Udemy também, que tem cursos baratos. Então, assim, acesso à informação, eu não acho que é o problema, né? A gente tem Uhum. que olhar que competências que a gente precisa, né? Que a gente acabou de dizer algumas, e algumas formas pouco usuais, né, hoje em dia, uma pena, que são essas que eu falei, né? Conversas, o interesse por ler e se aprofundar em temas diversos que não são só da sua formação, né? Uhum. Isso ajuda muito a lidar com as questões da complexidade, porque tem a ver com repertório, entendeu? Quanto mais repertório você tem, mais capacidade de olhar a realidade, né? Você tem de maneiras diferentes, né? E fazer perguntas boas, né? Verdade. Esse é o ponto. É isso. Alexandre, para a gente fechar, quando a gente olha para o futuro, né, para os próximos anos e para as tendências, o que que você vê ganhando força quando a gente fala de negócios verdes, né? Enfim, e aí, assim, seja mudança social, seja tecnologia, o que que você vê que tem aí uma grande tendência para os próximos anos? As questões que vão lidar com energia renovável, né, produtos, soluções, né, para energia renovável, isso é bem forte, e realmente eu vejo que o Brasil está também sendo pioneiro em várias soluções, mas é uma Uhum. preocupação global, né? Você está falando de matriz energética, né? Questões de tecnologia de monitoramento, né? Quando você vê satélites, uso de dados, a forma também como você usa esses dados, né? Então, a inteligência artificial acaba sendo um fator, talvez um agente super importante para você desenvolver soluções nesse sentido. No mercado segurador, a gente, por exemplo, usa sistemas paramétricos, né? Uhum. Tecnologias que estão usando dados e informações, né? Não só do passado, mas também projeções e você olhando também para o futuro. Então, essas tecnologias também são extremamente importantes hoje, né? Os modelos matemáticos, né, e tudo Uhum. mais. Um outro ponto que eu vejo também que acaba sendo importante são as soluções que acabam tendo um viés mais inclusivo, né? Isso vai ser cada vez mais importante, somente levando em conta o que a gente falou também de sustentabilidade. As mudanças climáticas estão trazendo mudanças sociais também, né? E com um risco para algumas comunidades, alguns ecossistemas, né? Alguns territórios. Então, você também pensar soluções que vão endereçar problemas que já estão acontecendo, né? Como moradia, né? Uhum. Então, esse é um tema super importante, as pessoas falam um pouco. As questões do espaço urbano, né? Como que vai de urbanismo mesmo, no geral, né? Então, esses temas, não, vamos falar, isso não é bem um produto, mas são espaços que a gente vai ter que explorar, né? E eu vejo que algumas empresas já estão se preocupando com isso, né? Principalmente startups, né? Tem bastante nessa linha. Então, assim, eu acho que quando você olha energia, né, e a parte especialmente de proteção, né, para essas pessoas, eu acho que são temas bem, bem relevantes, né? E previsibilidade, porque hoje, eu vou falar para você, eu estava num evento lá no INSPER,
falando das questões climáticas, e um dos pontos críticos é a previsibilidade, porque a gente está num mundo cada vez mais imprevisível, Sim. né? Sejam as questões geopolíticas, sejam as questões climáticas. Então, a gente ter soluções também que sejam capazes de melhorar um pouco, né, essa visão do que pode acontecer no futuro próximo, né? Porque isso impacta negócio, impacta investimento, né? Impacta a vida das pessoas. Né? Bom, obrigada, Alexandre. Quero deixar o espaço agora para você, como que as pessoas podem te encontrar, né, seja nas redes sociais. Ótimo, gente. Eu fico, primeiro assim, mais uma vez, super obrigado pelo convite. Fiquei Imagina. muito feliz aqui de estar com vocês e falar de temas tão importantes. Bom, no Instagram eu tô como alexandre.campos.souza. Então, no Instagram é fácil me achar. No LinkedIn, eu não lembro o nome certinho do LinkedIn, mas está também como Alexandre Campos de Souza, da AXA, né? Que tem lá no LinkedIn eles dão aquelas nomenclaturas, né? Então, mas também é fácil de me achar. E também, se quiserem, né, me escrever ou mandar uma mensagem, alexandre.campos@axa, axa é axa.com, tá? Então, se tiver dúvidas, perguntas, quiserem também explorar algum tema, fiquem super à vontade. Então, obrigado, viu? Perfeito, eu que agradeço. E para você que acompanhou a gente até aqui, meu muito obrigado. Não esqueça de acompanhar os nossos canais. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.